O RMS Titanic, um nome sinônimo de opulência e tragédia. Este navio colossal, uma maravilha da engenharia de sua época, embarcou em sua viagem inaugural em 1912, carregando consigo os sonhos e aspirações de mais de 2.000 almas. Destinado à cidade de Nova York, o Titanic prometia uma jornada de luxo e grandeza. No entanto, o destino reservava uma reviravolta cruel. Nas profundezas geladas do Atlântico Norte, o impensável aconteceu. O navio inafundável, um testemunho da ambição humana, encontrou seu adversário na forma de um iceberg, alterando para sempre o curso da história. A história do Titanic continua a ressoar mais de um século depois, serve como um lembrete da fragilidade da vida e da natureza imprevisível do mar. A tragédia abalou o mundo, deixando uma marca indelével na psique humana coletiva. O naufrágio do Titanic permanece como um dos desastres marítimos mais mortais em tempos de paz, ceifando a vida de mais de 1.500 pessoas. Este ensaio investiga as razões por trás do desastre, os desafios associados ao resgate dos destroços e as considerações éticas em torno de seu local de descanso final. Na noite de 14 de abril de 1912, o aparentemente invencível Titanic encontrou seu fim. O navio, viajando a uma velocidade considerável, colidiu com um iceberg, e o impacto enviou ondas de choque por todo o seu casco maciço. Apesar dos avisos de gelo na área, o Titanic manteve alta velocidade, uma decisão que se provaria fatal. A colisão abriu uma série de fendas no lado estibordo do navio, comprometendo seus compartimentos estanques. O navio aparentemente invencível começou a encher de água a uma velocidade alarmante. O pânico se instaurou à medida que a gravidade da situação se tornava aparente. O Titanic, projetado para resistir a danos significativos, não estava preparado para a escala deste desastre. O navio carregava um número inadequado de botes salva-vidas, uma omissão trágica que selou o destino de muitos passageiros e tripulantes. Enquanto o Titanic lentamente deslizava sob as ondas, o mundo assistia horrorizado, com a tragédia se desenrolando nas profundezas geladas do Atlântico Norte. O naufrágio do Titanic não foi apenas um desastre marítimo, foi uma tragédia humana de imensas proporções. Mais de 1.500 almas pereceram nas águas geladas, seus sonhos e aspirações extinguidos num piscar de olhos. O desastre expôs as gritantes disparidades de classe da época. As taxas de sobrevivência foram significativamente maiores entre os passageiros da primeira classe em comparação com os da segunda e terceira classe. A falta de botes salva-vidas suficientes, juntamente com a evacuação caótica, contribuiu para o alto número de mortos. A tragédia enviou ondas de choque ao redor do mundo, provocando indignação e luto generalizados. O naufrágio do Titanic serviu como um alerta, levando a melhorias significativas nos regulamentos e protocolos de segurança marítima. O mundo lamentou a perda de vidas, para sempre marcado pela magnitude do desastre. Seção 4. O gigante frágil. O Titanic, antes um símbolo da engenhosidade humana, agora repousa como um casco destruído no fundo do oceano. Mais de um século sob as ondas cobrou seu preço na estrutura do navio. O outrora poderoso casco é agora uma casca frágil, consumida pela corrosão e pela vida marinha. A imensa pressão naquela profundidade, aproximadamente 3.800 metros, comprometeu ainda mais a integridade dos destroços. As tentativas de resgatar o Titanic enfrentam obstáculos intransponíveis. O estado deteriorado do navio torna praticamente impossível qualquer tentativa de içá-lo por inteiro. O tamanho e o peso dos destroços, juntamente com sua fragilidade, tornam esse esforço logisticamente improvável. Até mesmo recuperar grandes seções do navio representa riscos significativos, podendo causar mais danos a este artefato histórico. Seção 5. O custo da ressurreição. Além dos desafios técnicos, resgatar o Titanic apresenta obstáculos financeiros significativos. O custo de tal operação seria astronômico, exigindo equipamentos especializados, pessoal qualificado e anos de planejamento meticuloso.
Os recursos financeiros necessários para tal empreendimento seriam impressionantes, superando qualquer retorno potencial. As complexidades logísticas da recuperação do Titanic são igualmente assustadoras. Os destroços estão em águas internacionais, exigindo negociações e acordos legais complexos. A localização remota do local do naufrágio, juntamente com a natureza imprevisível do oceano, adiciona outra camada de complexidade a qualquer operação de salvamento. Os custos financeiros e logísticos por si só tornam o resgate do Titanic um empreendimento repleto de incertezas e riscos. Seção 6. Um local de descanso sagrado. O local do naufrágio do Titanic é mais do que apenas um conjunto de metal e madeira. É uma sepultura marítima, uma lembrança pungente das vidas perdidas naquela noite fatídica. Muitos acreditam que perturbar os destroços seria desrespeitoso para com as vítimas e suas famílias. O local se tornou um local de peregrinação, uma lembrança sombria da tragédia e um testemunho do poder duradouro do espírito humano. A Unesco, reconhecendo a importância histórica e cultural dos destroços do Titanic, o designou como um sítio de patrimônio subaquático protegido em 2012. Essa designação visa preservar o local para as gerações futuras, garantindo que ele permaneça intacto e protegido de tentativas não autorizadas de salvamento. O local de descanso final do Titanic serve como um memorial para aqueles que pereceram e um lembrete da importância da segurança marítima. Seção 7. Um legado submerso. O legado do Titanic se estende muito além de seu fim trágico. O desastre levou a avanços significativos nos regulamentos de segurança marítima, incluindo o aumento da capacidade dos botes salva-vidas, a melhoria dos protocolos de comunicação e o estabelecimento da Patrulha Internacional do Gelo. O naufrágio do Titanic serviu como um catalisador para mudanças, tornando as viagens marítimas mais seguras para as gerações futuras. O Titanic continua a cativar a imaginação do público, inspirando inúmeros livros, filmes e documentários. A história do navio inafundável e sua viagem fatídica serve como um conto de advertência, lembrando-nos dos limites da ambição humana diante do incrível poder da natureza. O legado do Titanic é uma tapeçaria complexa de tragédia, heroísmo e fascínio humano duradouro. O navio pode estar submerso, mas sua história continua a ressoar, um testemunho do poder duradouro do espírito humano e da fragilidade da vida.